Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa leitura do livro Vida Após o Gospel, de Marco Teres, capítulo 2. Adoração, uma atitude interna. Quando o tema adoração é abordado nas igrejas, a maioria dos cristãos relacionam-no à música. Congressos e seminários acerca desta temática são, frequentemente, ministrados por pessoas envolvidas com o ministério de louvor, ou possuem grande apelo musical nas programações. Mas será que os músicos são os únicos responsáveis pelo tema da adoração? Quando sou convidado a palestrar sobre adoração, peço que, dentre os ouvintes, as pessoas envolvidas com música se identifiquem. Quando levantam suas mãos, costumo afirmar o senso comum. Vocês são as pessoas diretamente responsáveis pela adoração na igreja, certo? Quando eles concordam, passo para um momento um tanto desconcertante. Bom, se vocês são responsáveis pela adoração, devem estar prontos para algumas perguntas. A verdade, contudo, é que, em quase todos os casos, encontro os músicos perdidos, sem saber o que responder quanto a questões triviais acerca do assunto, tais como: onde apareceu a palavra adoração pela primeira vez na Bíblia? O que significa adorar em espírito e em verdade? Qual o significado literal da palavra adoração? Essas e outras perguntas básicas são encaradas com tanta surpresa pela maioria dos profissionais no assunto e, na maior parte das vezes, ficam sem respostas satisfatórias. Gênese do termo. A palavra adoração aparece pela primeira vez nas Escrituras no capítulo 22 de Gênesis, numa das histórias bíblicas mais dramáticas e surpreendentes. Cercada de significado teológico, que aponta para uma realidade futura e com uma reviravolta incrível ao final, esse texto está certamente em destaque nas colunas dos 66 livros inspirados. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. Cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Nestes versículos, narra o início do episódio em que Deus põe Abraão à prova. Podemos perceber que o que acontecerá não será fácil de encarar. Note a ênfase da ordem de Deus a Abraão: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Se o Senhor tivesse dito apenas: Toma teu filho, será que Abraão pegaria o filho de um de seus servos, criado sob a sua sombra, para substituir Isaque? Será que ele não reinterpretaria, mais uma vez, o que Deus lhe dissera? Contudo, Deus foi enfático ao atestar o nível de envolvimento emocional. A quem amas? Destacar o quanto o próprio Deus, testemunha do amor que Abraão sentia por Isaque, faz toda a diferença na compreensão sobre a adoração. E o que Deus pede que Abraão faça com seu filho amado? Deus pede o que é de mais terrível. Um pai, já avançado em dias, ouvir de Deus que deve sacrificar, matar o bem mais importante de sua vida, seu querido e amado filho. Deve ser algo perturbador. Que espécie de divindade egoísta e vaidosa seria capaz de tirar de um velho homem a única coisa que ele tem de mais importante? É precisamente aqui, no capítulo 22 de Gênesis, que boa parte dos céticos tropeçam aos pés. Não é incomum vê-los fechar a Bíblia neste momento, enfurecidos e indignados, se considerarem que a Bíblia deve ser investigada em seu todo. Esse texto não fará o menor sentido enquanto você não o harmonizar com a restante das Escrituras, mas precisamente enquanto você não o reler à luz da penumbra do Calvário. Provavelmente você já conhece o término do capítulo 22 de Gênesis e sabe que Deus providencia um substituto a Isaque. Abraão, ao final, não precisa matar seu filho, ele sacrifica um cordeiro em seu lugar. Mesmo esta incrível reviravolta não faz o pedido de Deus parecer menos cruel. Contudo, quando chegamos ao Calvário, séculos depois,
vemos a imagem de um outro pai tentando sacrificar com o peso de sua mão o próprio filho. Desta vez, o cordeiro escapa e o filho morre, mas para que nenhum dos seus outros filhos precise morrer. Esta tela pintada no Monte Moriá não fala sobre Abraão, prefigura sobre o que o próprio Deus faria em favor de Abraão e de todos seus descendentes. Abraão pôde sentir a ponta aguda da espada furando-lhe o coração enquanto subia o monte, com a certeza de que teria de sacrificar o que mais amava. Com este ato, o pai da fé e todos os herdeiros da salvação puderam mensurar o quanto custou para Deus salvar seu povo por meio da morte de seu filho amado. Quando chega ao pé do monte, Abraão diz aos seus servos: fiquem aqui, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, tornaremos. Não nos cabe neste momento comentar acerca da notável fé de Abraão ao dizer: tornaremos. Este plural é comentado pelo autor aos Hebreus como marca indiscutível da fé de Abraão. Fiquemos, portanto, com a missão de encarar o termo adorado. Esta é a primeira vez que a palavra adoração, em uma de suas flexões, aparece no relato bíblico. E percebam o óbvio: não havia música no alto daquele monte. Não havia instrumento algum que não fosse um cutelo, lenha e a pedra fria de um altar. Estou convencido de que Abraão não estava disposto a cantar cantiga alguma, nem mesmo tocar um sino. O silêncio ensurdecia no cume do Monte Moriá. O medo de Isaac o emudecia. A resignação de Abraão o congelava. Nem mesmo o velório mais triste nos serviria de comparativo para o que se passava no cume daquele monte. O surpreendente, contudo, é que Abraão chama isso de adoração. Ora, ele estava vindo sacrificar o que mais amava, e a isto deu o nome de adoração. Ele estava obedecendo a uma ordem gélida e cortante. Contudo, batizou a cena de adoração. Ele estava indo perder e disse adorar. Estava indo sofrer e disse que iria adorar. Este é o momento em que coramos o rosto e baixamos a fronte envergonhados. Dominamos nossas músicas lentas de adoração, enquanto Abraão chama de adoração o sacrifício do próprio filho. Intitulamos os grupos musicais de adoradores, enquanto Abraão chama sua solidão assim. Quanta coisa mudou de Abraão até nós. Hoje, nossos adoradores viajam o mundo inteiro, cheios de glamour. Cada viagem que fazem ganha mais presente dos fãs, que os idolatram descaradamente. Aumenta os cachês exorbitantes que sustentam suas vaidades e desejos superficiais. Unhas postiças, aplica nos cabelos, roupas de marca, dentes de porcelana e muito, muito dinheiro. Pobre Abraão, o adorador que nasceu no tempo errado. Prostrar-se. O termo hebraico usado neste capítulo 22 de Gênesis, que nos foi traduzido para o português como adorado, significa prostrar-se em terra. A ideia é que Abraão tenha dito aos seus servos algo como: fica aqui, eu e o rapaz vamos ao cume do monte e, havendo nos prostrado em terra, voltaremos. A adoração tem significado elementar e tem uma atitude consciente de reconhecimento da superioridade de Deus em detrimento da nossa condição de servos de sua vontade. Foi precisamente isso que Abraão fez no cume do monte. Ele amava muito a seu filho. Certamente tinha planos com o futuro de Isaac. Contudo, a despeito do que o próprio Abraão sonhava para si, no cume do monte, ele estava prostrado com o rosto em terra, no ato claro de reconhecimento de que a vontade de Deus, por mais amarga que pudesse parecer, seria executada, pois ele é Deus e eu não sou. A adoração, diferente do que vimos sobre louvor, não é algo estético, não tem relação com a arte. Não se pode notar a olho nu, nem mensurar o nível de adoração que a pessoa A ou B tem diante de Deus. Você pode me ver cantando no palco, prestando vários elogios a Deus, servindo com meus talentos e capacidades, mas você não pode perceber se estou adorando. Adorar é dobrar-se diante da vontade de Deus, é dizer sim aos seus mandamentos e calar a voz da nossa própria ganância e cobiça. É preferir a amargura da vontade de Deus aos entorpecentes desejos açucarados das nossas paixões. Canto muito bem, louvo de forma empolgante, mas estou obcecado a Deus, obedecendo a Deus? Aliás, seria a minha iniciativa de cantar, gravar CDs e viajar por aí fazendo apresentações à vontade de Deus para mim ou ato de rebelião ao que Deus realmente quer para mim? Isto você não poderá saber com certeza. Esses mortais universais de Deus estão claramente expostos em sua palavra e que servem para todos seus filhos: o amor, a generosidade, o serviço eclesiástico, a pregação do evangelho, a abster-se da soberba, tantas outras virtudes espirituais. A lista é enorme.
Contudo, existem também vontades de Deus que são pormenorizadas de maneira singular na vida de cada um de seus filhos. Isto é como, se eu for para a direita, não estarei necessariamente pecando, mas se eu for para a esquerda, também não. O que devo fazer? Devemos ter direcionamento por meio do Espírito Santo na nossa busca diária. Orar, refletir acerca das implicações de certas decisões, conversar com amigos, tudo isto nos ajuda a tomar uma decisão mais acertada. Portanto, quero dizer que, porque você canta afinado, não significa que deva cantar profissionalmente. Certa vez recebi uma proposta de uma grande gravadora para assinar meu trabalho. Refleti durante dias, agoniado, pensando em que resposta dar. Eu, que lido com a dificuldade de ser um artista independente há mais de 10 anos, pensei, se aceitar, posso oferecer uma condição de vida mais agradável à minha família. Se eu negar, posso perder a oportunidade da minha vida. O que fazer? E agora? Foi Deus que abriu esta porta ou não? Isso seria, para mim, bênção ou tropeço? Conversei com muitos amigos, pastores e exaustivamente com minha esposa. E uma noite, depois de colocarmos nossos pequeninos para dormir, fomos para a sala e deitamos em um colchão no chão, onde ficamos olhando para a cortina do céu estrelado que se podia ver através da varanda de nosso pequeno, muito pequeno, apartamento. Ali, fiz gratidão por tudo que eu tinha, o amor de minha morena, o carinho dos meus filhos e o aconchegante apartamento alugado que ficava longe de tudo no mundo. Tomei minha decisão. Não! Virei para minha esposa e anunciei a ela minha decisão. Ela me olhou profundamente, como de costume em nossos diálogos sérios, e disse: amor, se você disser sim, eu vou estar do seu lado. Se disser não, tá bem. Se nem você me tem, seja qual for sua decisão. E eu reforcei que minha decisão final seria não aceitar tal proposta, e ela me indagou a razão. Ao que eu disse: nega, eu amo o que eu tenho hoje, o meu pequeno público, que sempre está nos meus lançamentos, meu pequeno apartamento, a minha família. Eu amo estar do seu lado enquanto eles dormem como pequenos anjos do céu. Amo nosso sofá, nossa pequena varanda. Amo minha vida. Não estou esperando por nada que seja maior e melhor. Se eu disser sim e perder tudo isso aqui, vou me frustrar. Não estava esperando por esta proposta, então vou continuar como se ela não tivesse sido feita. Eu queria poder dizer que nunca me arrependi. 1 ou 2 anos depois, em meio a uma crise profunda de ansiedade e pânico, passei noite pensando que se minha resposta tivesse sido positiva, teremos uma vida melhor. Estes pormenores da vida de cada um devem ser enfrentados por cada um individualmente, diante de Deus. Eu não sei se tomei a decisão certa, mas sei que eu estava consciente diante de Deus e de minha família. Não sei se um dia me sentirei pronto para adentrar neste mercado arriscado do gospel, mas naquele dia tive convicção bastante para dizer não. Ser um adorador, acho de Abraão, é custoso. Não é nada simples, acredito que não estou nem perto de ter aprendido como o ser. Quando você recebe um elogio do tipo, poxa, você é um verdadeiro adorador, pode ter certeza que, em 100% de casos, você está querendo dizer, nossa, você canta muito bem. O verdadeiro adorador, à luz do texto, não é alguém que canta ou que grava o CD. Quando chega ao último dia de sua vida, o verdadeiro adorador olha para trás e não vê o tanto de música que gravou, quantos de seus vídeos viralizaram, quantos microfones segurou, quantos palcos pisou, quantas cidades conheceu ou quantos autógrafos deu. O verdadeiro adorador, ao final de sua vida, para fechar os olhos neste plano e abri-los na eternidade, olha para trás e a única coisa que vê é em quantos otários teve de sacrificar suas vontades. Ele relembra as vezes em que se encontrou diante do dilema de executar a amarga vontade de Deus ou abraçar os próprios impulsos pecaminosos. O seu rastro não é de brilho e glamour, o rastro é de renúncia e sangue. Cada ação sacrificado, cada desejo imolado em favor da vontade de Deus, segue-no ao longo dos dias. A adoração é uma palavra sagrada. Devemos ser mais prudentes antes de usá-la, antes de titular as pessoas como adoradores. Se fosse tão fácil achar um adorador, Deus não estaria procurando. Se a Bíblia diz que Deus procura, é porque é raro de se achar. Ao invés de banalizarmos esse termo, chamamos todo mundo de adorador, nossas músicas de adoração, nossas bandas de grupos de adoração, devemos nos prostrar com rosto em terra e sussurrar humildemente: Senhor, ache em mim um adorador. Galera, se tá ouvindo áudio aqui de Maquita, porque aqui em casa tem obra, tá? Desculpa se tá atrapalhando o áudio aí, espero que esteja ficando audível para vocês, hein? Espero que esteja audível. Continuando aqui, onde devemos adorar? A conversa de Jesus com a mulher samaritana, relatada em João 4, é um dos mais surpreendentes diálogos de nosso mestre. Olha a beleza onde está a cena. Quem de nós contaria seu mais valioso segredo a uma mulher tão desprezível? Ela não tinha um nome importante para ser citado. Ao que tudo indica, também não possuía muitos amigos.
haja vista e tirar água do poço sozinha e em um horário inconveniente. Mas foi precisamente esta mulher de quem as mães escondiam os filhos. E Jesus dedicou tempo e entregou de bandeja o segredo mais valioso. Eu sou o Cristo. Fariseus, sacerdotes e até mesmo Pilatos o inquiriram sobre este assunto, mas foi a samaritana que ouviu sua resposta. Quando a samaritana percebe que está diante de um homem diferente, que a conhecia e perscrutava, tirou sua pergunta mais urgente da gaveta: onde se deve adorar? Ela, apesar de todo seu pecado e seus constantes tropeços morais, demonstra ter uma sede, quer encontrar a Deus. Depois de enterrar tantas vezes e de, provavelmente, ser excluída de todos os ciclos respeitáveis da sociedade, ela sabia que só um poderia prejudicá-la eternamente. E só com um ela necessitava de reconciliação: o Senhor, Deus dos judeus e de samaritanos. Os pecadores, com desvios morais, costumam não discordar da premissa de que são pecadores carentes do perdão de Deus. Apontar o dedo para um homem, ou melhor, ou mulher religiosos, que cientes de suas boas obras e se vestem de atitudes morais aceitas pela maioria, e acusá-los de serem pecadores, é algo perigoso. Via de regra, eles respondem com argumento legalista, como os fariseus fizeram ao citar a lei para Jesus, a fim de justificar os comportamentos desleais, insensíveis e desumanos. Munidos de tais argumentos, eles apedrejavam as mulheres sem muita dificuldade de consciência, esqueciam-se do pobre e dos aleijados sem qualquer incômodo de alma e inflavam a arrogância do outro sem o menor constrangimento. Diante do jovem rico e de sua impenetrável certeza de que era bom o bastante para o reino dos céus, Jesus colocou um empecilho gigante. Diante da mulher samaritana, com todos os seus desvios de conduta, Jesus colocou um caminho aberto para a salvação. Qual a diferença de um para o outro? Enquanto um buscava herdar o reino por meio de suas obras de bondade, o outro, esvaziado de qualquer obra que pudesse lhe valer, confessa: vejo que és profeta, e de fato sou essa mulher trôpega. Que dizes? Portanto, onde acha Deus? Onde pode resolver meu problema moral? Como faço para encontrá-lo? A adoração, como vimos, significa prostrar-se diante de Deus com o rosto em terra. Numa cultura monástica, é o ato pelo qual se confessa: sou menor do que Deus, sou pó, sou criatura, sou pecador, devedor. Na condição de devedor, não me resta alternativa senão servir a sua vontade. Diz o que queres e eu o farei. Quando a mulher pergunta onde poderia encontrar Deus a fim de adorá-lo, Jesus responde com um dos enigmas mais mal interpretados do Novo Testamento. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. A pergunta da samaritana foi: onde adoramos? No lugar A ou no lugar B? E Jesus responde: em espírito e em verdade. Não parece incoerente? A mulher faz uma questão objetiva, perguntando pelo lugar físico no qual se deveria adorar a Deus. A resposta de Jesus deveria ser algo como: é no lugar X, sanando toda a dúvida da mulher. Contudo, ele responde: em espírito e em verdade. Na tentativa de desvendar o significado de adorar em espírito e em verdade, já ouvi gente dizer coisas absurdas e fantasiosas. Não significa adorar em línguas estranhas e não significa adorar em qualquer tipo de transe místico. Eliminadas essas teorias mais perniciosas, vamos tratar esta questão em três partes: o monte e o templo, adorar em espírito e adorar em verdade. O monte e o templo. Para compreendermos a dúvida no monte ou no templo da mulher samaritana, é preciso fazer algumas considerações acerca da relação entre os samaritanos e os judeus. Os samaritanos eram considerados judeus de segunda classe, porque depois de tantos séculos, idas e vindas do cativeiro, estavam com sua cultura comprometida. Houve muito casamento com povos vigentes e isso resultou em uma cultura sincrética. Os judeus da capital, Jerusalém, se consideravam superiores por terem conseguido, em muitos aspectos, manter a cultura judaica original. Esta rixa chegou a ponto de um judeu puro sangue não falar com os judeus samaritanos. Por fim, os samaritanos desenvolveram meios de, em seu próprio território, cultuarem a Deus no monte Gerizim. Embora no mesmo território houvesse culto ao Moloque e outras divindades pagãs, os judeus de Jerusalém costumavam fazer orações públicas à maldição dos samaritanos por sua blasfêmia e desvio.
Dito isto, podemos entender o quão difícil era para os judeus verem Jesus citar positivamente o samaritano, ou mesmo gastar um tempo em um diálogo com uma mulher samaritana. Há outro aspecto que é importante ressaltar: os samaritanos rejeitavam, com exceção do Pentateuco, o Antigo Testamento. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Provavelmente tenha sido esta a razão pela qual Jesus disse à mulher: vós adorais o que não conheceis. Por outro lado, os judeus, com toda a devoção aos textos sagrados, rejeitaram o Filho de Deus entre eles. De um lado, os samaritanos, com devoção apaixonante, mas absoluta ignorância quanto às verdades da palavra de Deus. Do outro, judeus zelosos pela tradição e com conhecimento amplo sobre a verdade, mas incapazes de reconhecer o Deus entre eles. MacArthur afirma: a mulher junto ao poço estava buscando o método adequado de adoração, mas conhecia apenas 2 opções: o método samaritano e o método judeu. Jesus lhe mostrou o método divino, mostrando que as 2 únicas formas de adoração que ela conhecia eram inaceitáveis. Aquela mulher samaritana sabia que esta questão religiosa poderia definir muita coisa de sua própria vida. Uma vez que confessava estar em desacordo com o padrão moral de Deus, onde poderia encontrá-lo e prestar o sacrifício adequado a fim de ser perdoada. Para ela, errar não era mais uma opção. Já havia errado muitas vezes e queria fazer a coisa certa desta vez. Por isso a pergunta: afinal, quem está certo? Judeus ou samaritanos? Onde é o lugar? O Gerizim ou o templo em Jerusalém? Mas me diz, e eu irei. O verdadeiro adorador considera esta uma questão urgente a ser resolvida. Pequei contra Deus. Onde posso ir para obter seu perdão? Como aliviar tamanha dor? Em um de seus salmos de confissão, Davi diz que, enquanto calou seus pecados, envelheceram-se os seus ossos pelos seus constantes gemidos de noite e de dia. Asaf também possui um salmo de confissão no qual abre o coração e diz o quanto foi abalado pela questão da prosperidade dos ímpios e do sofrimento dos justos. O ponto dessa crise chega quando ele finalmente entra no santuário de Deus. Até que meus pés adentraram o santuário de Deus, então entendi. O pecador, confesso, sabe que precisa urgentemente encontrar-se com Deus, está busca própria de um adorador. Ele não está atrás de um culto qualquer, não se trata de qual melhor igreja ou melhor liturgia, mas de encontrar-se com Deus e agarrar seus pés e não deixar ir até que a graça dele lhe dê um novo nome, e mude em sua mais profunda essência, em espírito. A adoração em espírito. O que significa isto? A chave para essa questão está na própria pergunta da mulher. Se ela perguntou acerca de um ponto de referência físico, com coordenadas geográficas bem específicas, logo a resposta de Jesus deve ter o mesmo princípio. Lugar físico de coordenadas geográficas bem específicas. No verso 24 temos a solução do caso. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Este é o atributo de Deus que Jesus está ensinando para a mulher samaritana. O que significa dizer que Deus é espírito? Significa que ele não é corpóreo, que não possui limite físico, nem tem começo de dias ou fim de existência. Deus é superior à matéria, espaço e tempo. Diversos salmos, entre outros textos bíblicos, nos fazem refletir sobre este atributo de Deus. O céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés, diz Isaías. As nuvens são o pó dos seus pés, diz Naum. Não podemos contê-lo em nossas rixas políticas e conjecturas religiosas. Ele não é do time dos samaritanos, nem tampouco é exclusividade dos judeus. O céu não pode ser aprisionado em nossos templos de matéria. Não pode ser referenciado em nossos montes preferidos. Ele está acima do que é visível. Você pode ver o que é espírito. É possível discernir com a alma, mas jamais ver com a matéria. Ele está no templo, recebendo as ofertas dos judeus, mas também está no monte, contemplando a rejeição sofrida pelos samaritanos. Ele está na mais longínqua tribo e nos grandes centros urbanos. Deus não precisa de um convite ou de palavras mágicas ditas em cerimônias religiosas para ser invocado. Ele está, sempre. Importa que o verdadeiro adorador, com esta devida consciência, adore-o em que período de tempo? No domingo às 9 da manhã e nas terças às 19? Não. Em todo o tempo, porque Deus é espírito. Em que local? Na igreja presbiteriana, porque é formada e calvinista, conservadora de muitas tradições doutrinárias? Não. Em todo lugar, naqueles que parecem mais
adequados e nos parecem mais inusitados. Seu trabalho, faculdade ou durante o aniversário de sua prima. Para um verdadeiro adorador, todo lugar é maravilhoso, porque lá está o seu Deus. Todo lugar é um templo propício, porque lá está o seu Deus. Desta sorte, que lugar é inconveniente agora? O escritório mais cinza e tedioso ganha aspecto de beleza. Deus está lá e o seu trabalho está sendo executado para ele. Manter um povo sob a ilusão de que o templo é a casa de Deus e que o domingo à noite é o horário da adoração é criar um ambiente propício para o desenvolvimento de diversas esquizofrenias. No domingo à noite, com a roupa adequada e horário marcado, está o homem com sua família na casa de Deus, usando o linguajar apurado e sorrindo gentilmente. Segunda-feira, entretanto, o mesmo cristão, sem a menor peso na consciência, chega no trânsito, mente para a esposa e rouba no trabalho. Por quê? Porque Deus não está com ele nessas ocasiões. Ao menos é dessa forma que ele pensa. Terça-feira à noite, vestida de serenidade, com o cabelo impecável e a postura de uma sábia amazona, a mulher vai para o culto de oração. Chega ao ponto de chorar enquanto faz suas preces em voz alta. Ao retornar para casa e ser inquirida sobre o jantar não estar pronto, temporariamente despida da imagem de mãe sábia e serena, lança 2 ou 3 xingamentos sobre seu marido, lembrando alguns pecados dele e o condena a dormir no sofá à base de pão e água. A mulher samaritana ouviu o Senhor começar a explicação da seguinte forma: vocês adoram o que não conhecem. Eu vinha de uma cultura tão sincrética, com informações tão equivocadas, que era de se esperar ela não conhecia Deus. A mesma paciência Jesus não teve com a maior parte dos judeus de Jerusalém, uma vez que eles mesmos se julgavam guardadores da lei. A nossa adoração é vã e desprezível, enquanto não partir de uma coisa clara sobre os atributos de Deus. Quem é Deus? Enquanto investigo esta pergunta, que me torno adorador, de verdade. E a primeira pista sobre o caráter de Deus que Jesus nos dá nessa passagem é de que Deus é Espírito. Você deseja ser achado pelo Pai como um verdadeiro adorador? Pois compreenda de uma vez por todas, a verdadeira adoração não está restrita a templos. Certa vez fui convidado para cantar em um congresso de jovens. Minha banda fez o primeiro momento de louvor apenas com músicas autorais. Através delas é que fomos convidados. Enquanto acontecia a primeira pregação, um dos líderes me chamou e disse-me que teve dificuldade para adorar, pois não conhecia nenhuma daquelas músicas. Ele disse: vou reproduzir nosso diálogo para ilustrar o que vem dizendo sobre adoração em espírito. Quando for encontrar o próximo momento de louvor, por favor, toque hinos congregacionais. Pastor, me perdoa a curiosidade, mas as canções, ignorei a palavra hino, não foram congregacionais? Sim, elas são muito bonitas. Não foi isso que perguntei, mas ninguém conseguiu adorar porque ninguém conhecia. Acabou. Mas, pastor, a minha percepção foi diferente. Vi a grande maioria dos jovens cantando junto com a banda, mas eu não conseguia adorar. Não conseguiu adorar porque não conhecia as músicas? Exatamente, como vou adorar sem saber cantar? Pastor, me desculpe, mas para mim parece haver e preencheu a questão da mulher samaritana surgindo aqui. Aquela mulher não sabia em que lugar adorar, então Jesus respondeu que era em todo lugar, porque Deus é Espírito. Você está me dizendo que precisa da canção certa para adorar? Não acho que já deveria ter superado esta questão? Narrando desta forma, parece um turn down for what? Mas a verdade é que não mergulho deste diálogo. É muito assustador que ainda hoje existem entre nós irmãos que não superaram a questão limitada da mulher samaritana. Não é o lugar que faz o adorador, não é o horário, não é a roupa, não é a música, é Deus. Se Deus está ali, então eu o adorarei. Às vezes cantando, outras em silêncio. Às vezes sorrindo, outras chorando. Às vezes feliz, outras cansado. Mas sempre sacrificando em obediência. Em verdade, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, em João capítulo 4, vimos que o desejo por encontrar Deus é da natureza de um adorador. Por isso, a mulher, ao assumir sua moral imaculada, onde poderia encontrar e adorar a Deus. Ele responde que ela não conhece a Deus e oferece uma das lições mais preciosas sobre o caráter de Deus. Ele é Espírito. Entendemos que a adoração em Espírito é irrestrita. Não está condicionada a tempo ou espaço, nem a fórmulas litúrgicas. A continuidade da resposta de Jesus nos apresenta um novo aspecto da adoração genuína. Ela é uma adoração em verdade. Como já comentei, samaritanos podiam ser bem intencionados,
em sua adoração no Monte de Gerizim, mas há muito que já haviam se afastado da verdade. Uma adoração, em verdade, reconhece a supremacia da palavra de Deus. Então, qualquer adoração não é da maneira que mais me agrada. A adoração aos irmãos de Deus deve ser em verdade. O que é a verdade? Em um mundo tão dissimulado e relativista, é possível encontrarmos a verdade absoluta? Jesus vai dizer que sim, e vai nos dizer aonde. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. MacArthur diz que a adoração não é simplesmente um exercício emocional com palavras piedosas ou sons musicais que provocam certos sentimentos. A adoração, certamente, não é uma catarse mística da paixão humana separada de qualquer pensamento racional ou preceito bíblico. A verdadeira adoração é uma resposta de culto e louvor induzida pela verdade revelada por Deus. Se queremos adorar em verdade, e a palavra de Deus é a verdade, devemos adorar com a compreensão da palavra de Deus. Um outro aspecto da adoração, em verdade, é a compreensão confessional de quem se é. Entender que devemos ser verdadeiramente verdadeiros é fácil e evidente, mas ser verdadeiro é que é complicado. Nós nascemos da semente de Adão. Isso significa que estamos corrompidos em nosso cerne. O pecado nos afeta em todas as áreas de nossa existência. Também de Adão, herdamos a capacidade de fugir, de nos esconder e de mentir. Faz parte da nossa natureza. Adão tentou compor esconder a verdade. Foi de figueira para te cobrir, descobriu nada convincente para te safar. Nada foi suficiente. Desde a tentativa tosca de Adão de resolver com as próprias mãos o problema do pecado. Ficou fora roupas de folha de figueira e vestiu com a pele de um animal inocente, posto no lugar de Adão e Eva. Assim, Deus pintava o primeiro quadro do Evangelho. O homem pecador tenta esconder, tenta disfarçar os danos e mente. Deus vai ao encontro deste homem em seu esconderijo, despe-o de suas faces e cala suas mentiras. Deus providencia o sacrifício necessário para o perdão e propiciação. Esta tela se repete cada um dos seus eleitos. Por termos o sangue de Adão, quando nossas veias, achamos que podemos culpar uns aos outros pela desgraça do pecado. Por vezes, acreditamos que ninguém notará nossas falhas se conservarmos nosso modelo próprio de roupas de folhas de figueiras. Assim, uns se vestem de intelectualidade, outros de humor, se escondendo por trás de piadas e sorrisos. Outros escondem seus afazeres domésticos, acreditando que se forem boas mães ou pais, ninguém vai notar que, na verdade, é um desprezível pecador que esconde por trás daquela fantasia. Alguns se escondem por trás de sua personalidade, sua generosidade filantrópica ou sua militância política. Os piores são os que possuem ferramentas religiosas com as quais podem construir fantasias ainda mais dissimuladas para se esconderem. É muito difícil convencer qualquer homem pecador de que este é um pecador, mas convencer um homem religioso de que ele é, na verdade, pecador é a obra ainda mais milagrosa. Para a igreja de todos, é Deus quem convence tanto um quanto o outro. Tudo que fazemos, falamos, compramos ou vestimos pode ser um esconderijo, uma maneira de burlar a verdade. Sabemos que somos pecadores bem no fundo de nossa alma. Vemos isso com clareza, mas acreditamos que ninguém seria capaz de nos amar se a mente pudesse conhecer quem somos. Por isso, desde muito novos, começamos a construir uma outra imagem de um alguém que digamos ser mais aceitável. Pensamos entre falso e eu, conveniente com ele, sempre tem dificuldade. Projetamos este falso eu e convivemos com ele sem muita dificuldade. Até o dia que Deus nos encontra e diz: onde estás? Adorar em verdade é sair do nosso esconderijo, despir-se de nossas fantasias, deixar as acusações e começar a viver como um réu confessa. Parar de andar com a disparidade própria de um filho de Adão e começar a passear de maneira serena, com o olhar de um cristão bem-aventurado, que saiba o que é chorar para sorrir. Não é qualquer choro, mas choro honesto do reconhecimento de nossas debilidades mais obscuras. Um cristão que adora, em verdade, para de fingir sorrisos tolos de festas barulhentas e começa a valorizar as lágrimas doídas que brotam do encontro silencioso com o espelho. Um cristão que adora, em verdade, entende que bem-aventurados são os mansos. Ele sabe o valor da mansidão e há muito já abandonou a austeridade de cobrar seus direitos. Porque a verdade é que não temos direito algum, mas o que temos recebido por meio da graça. Se alguém desejar apontar-lhe alguma falha, o cristão que adora em verdade não se revolta.
Irmãos, é gente, é ser humano da melhor qualidade. Tal como Moisés, que, mesmo tendo falado com Deus, como que falo comigo, não tem problema algum em receber conselho de seu sogro. Quanto à mansidão, o filho de Adão diz com veemência: você sabe com quem está falando? Eu sou isso, eu sou aquilo. Quando o cristão adora, em verdade, diz: é mesmo, preciso melhorar nisso. Obrigado por sua ajuda. Eu sinto muito porque mentimos tanto. Nossas canções de gospel estão repletas de afirmações mentirosas sobre nós. Nos vestimos de um personagem super espiritual, que é capaz de enfrentar qualquer desafio sem jamais tremer os pés. É o Pai que procura. Expressa aqui meu desejo mais sincero de que sejamos adoradores de verdade. Não é algo que se conquista em um dia. Adorar é uma lição que só o Senhor pode nos ensinar de fato. Adoradores são aqueles que o Pai procura, encontra e transforma. Aqui, do nosso lado, desejamos, buscamos, choramos saber para ser como Abraão. Nos esforçamos para compreender as profundas riquezas na resposta de Jesus à mulher samaritana. Não seja tão rápido em chamar alguém de adorador. Você não sabe se a pessoa tem sido fiel à vontade de Deus. Não sabe qual o comportamento dela longe dos limites do tempo. Também não se apresse em autodenominar-se um adorador. Deixe que sua vida, afinal, testifique esta verdade. Última análise, deixe para Deus exercer este juízo, porque é o Pai que procura. Acabou aqui a nossa leitura do capítulo 2 do livro de Vida Apóstolo de Marco Teres. Valeu, gente, até a próxima. Ó, não esquece de dar um like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, tá? Bora bombar esse segundo canal aqui, hein? Que aqui você vai ter conteúdo cristão aqui nesse canal. Valeu, um abraço aí.